projeto protocolado na Assembleia Legislativa prevê punição para pessoas que se envolverem em brigas em eventos esportivos no Paraná. A proposta foi protocolada na semana passada na Casa Estadual de Leis. O texto de autoria do deputado Tito Barrichello, do União Brasil, prevê a necessidade de leis mais rigorosas e punições pesadas para clubes negligentes e torcedores violentos. O projeto de lei tem a intenção de identificar os envolvidos em brigas e aplicar multas. A proposição prevê uma multa que pode variar entre R$3.000 e R$32.000. O texto foi protocolado na Assembleia uma semana depois da confusão que ocorreu no Atletiba do começo do mês, na Arena da Baixada, em Curitiba. No dia 5 de fevereiro, os jogadores dos dois times brigaram no final da partida. Além disso, torcedores invadiram o campo e objetos foram arremessados das arquibancadas. O deputado Tito Barrichello falou sobre a proposta que apresentou na Casa de Leis. Vamos ouvir. Nós pensamos nisso e achamos que a solução seria o quê? Multar, mexer no bolso desses brigões, porque ninguém quer briga. Estádio é um lugar de alegria, é um lugar que as pessoas vão gastar dinheiro, porque é caro manter um time de futebol, nós sabemos. E quem não sabe é só olhar quanto custa, né, a folha de pagamento do Atlético, do Coxa ou do Paraná. Então, a ideia dessa multa administrativa é justamente essa: punir os infratores. Mexer no bolso talvez seja uma das soluções para começar a enfrentar esse problema de briga entre torcidas. O parlamentar também já informou que pretende propor na Assembleia Legislativa a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI das torcidas organizadas e das brigas nos estádios. Parece até quase um mantra, né, Pedroso? A gente ouvir no Brasil essa frase de que tem que pesar no bolso para as pessoas aprenderem a adotar comportamentos e a seguir uma legislação que já existe, né? Que é sobre agressão, sobre violência, já existe crime imputando tudo isso e fiscalizando tudo isso. Mas no caso das torcidas organizadas, a gente vê uma insistência de violência num ambiente que deveria ser de lazer, de esporte, de confraternização entre torcidas e famílias e amigos que vão até os estádios para poder acompanhar os jogos, só que o cenário acaba sendo muito conturbado e muito perigoso. Esse último Atletiba, a gente não viu uma confusão generalizada apenas entre os torcedores, as torcidas organizadas que levam essa fama já há um bom tempo aqui no Paraná, mas também dentro de campo, os próprios jogadores entrando ali numa violência que era horrível de assistir, era um exemplo péssimo para assistir. Nada mais justo de que uma punição mais severa ocorra para tentar fiscalizar isso. Mas é aí a palavra-chave, fiscalizar. Como vai funcionar essa fiscalização é o que a gente aguarda para saber também. Com certeza, você ter ali cada vez mais elementos punitivos para quem se envolve nesse tipo de confusão é um aspecto positivo. Porque todo mundo que gosta de futebol tem vontade muitas vezes de acompanhar no estádio, tem vontade de ali torcer pelo seu clube de futebol, gritar, apoiar, muitas vezes até ali fazer um tipo de brincadeira com o adversário, mas dentro do aspecto saudável, Bia. O que ninguém consegue admitir são esses brigões, são essas pessoas que, ao invés de curtir o espetáculo do futebol, de levar a família, filho, amigos, se preocupam muito mais em agredir ali aquela pessoa que pensa de alguma forma diferente. E a gente consegue assistir muitas vezes até dentro da mesma torcida, né? Nesse fenômeno de torcida única, eu já vi casos de dentro da mesma torcida as pessoas ali entrando na briga de forma generalizada porque um não gosta do outro ou acha que não está torcendo, enfim, qualquer motivo que seja. Na prática, essas pessoas elas não torcem, elas não apoiam, elas não querem o bem do seu clube de futebol. Porque o que acontece? Você tem uma punição que acaba atingindo o clube e ele sim é prejudicado. Então essa medida proposta agora de uma multa para realmente conseguir penalizar os torcedores, e qual para mim é a grande inovação desse ponto aqui, Bia? Ele vai punir o torcedor no sentido individual, porque você tem que separar. Muitas vezes o que acontecia, punir o clube, daí você tinha uma punição para todo mundo que torcia, o clube muitas vezes tentava ao máximo coibir, mas algumas pessoas tinham esse mau comportamento e afetava o clube. Outro momento você tinha o CPF ali, o CNPJ da torcida organizada. Então falava, olha, todo mundo que está brigando é ligado à torcida organizada, e não é. Muitas vezes você tem a torcida organizada que nem incentiva esse tipo de briga, que não apoia, que está ali só querendo torcer, gritar, mas você tem alguns elementos infiltrados ali no meio que acabam brigando. E daí, a partir daí, você tem uma punição para todo um agrupamento de pessoas. Agora, com a tecnologia envolvida, você tem câmera de alta resolução, você tem vários instrumentos de fiscalização, como você bem ressaltou aqui, Bia, que vão possibilitar identificar quem são os indivíduos, a responsabilidade individual e, a partir daí, punir essa pessoa com essa multa. Além de todas as outras punições que já existem. Então, a ideia é se tornar cada vez mais
pesada a punição para quem promove esse tipo de comportamento para evitar. Eu lembro, conversando com algumas pessoas, quanto algumas famílias esperaram quando teve esses jogos que eram exclusivos para mulheres, Bia, para conseguir levar a família. Tá? Porque elas falam assim, olha, em outros jogos eu não me sinto seguro em levar meu filho, levar aqui criança pequena, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, tanto na chegada do estádio, durante o estádio e na saída. Então, por isso que lotou, além de você não ter a cobrança, mas você via ali as famílias, as crianças animadas conseguindo curtir o espetáculo. Então, é fundamental que os brigões sejam responsabilizados, punidos, presos, multados, para que, de fato, os estádios voltem a pertencer às famílias e cada um possa ali torcer para o seu time. Por exemplo, aqui na bancada da manhã tem uma série de divergências na questão futebolística, mas todo mundo se respeita. É isso que deve prevalecer, tanto para o esporte continuar um espetáculo e também valorizar o negócio, que a gente entende que é um instrumento, sim, de desenvolvimento e de geração de renda. Bia? Sem dúvida, Pedroso. Eu já deixei de ir ao estádio por algum receio de que alguma coisa pudesse acontecer ali logo após algum resultado, alguém não ficar contente. Sempre alguém vai sair descontente de uma partida de futebol, né? Afinal de contas, um ganha, o outro perde. E quando há empate, também existe o risco de alguma discussão mais séria. E já deixei de ir ao estádio, tenho vontade de assistir Atletiba. Nunca vi um Atletiba de dentro de um estádio, ali ao vivo, para sentir aquele grito da torcida. Sempre procuro ir em jogos que são mais amenos ali, ou do Atlético, ou do Coxa, contra times mais distantes, porque eu imagino que possa ter um cenário um pouco mais amigável para poder assistir esse jogo dentro da segurança, né? E vale lembrar que existem torcedores que não vão para torcer, que vão só para brigar. A gente já viu casos de torcidas organizadas que lotam ali os ônibus de pedaços de madeira, levam ali qualquer tipo de ferramenta, de artefato que possa facilitar em alguma discussão, e é lamentável que a gente veja esse tipo de atitude, quando na verdade o futebol é um momento de lazer e de alegria, né? Como a gente já disse aqui, e acaba se tornando palco para violência. Tem ouvinte conversando sobre isso. Vamos chegar então com o pessoal do YouTube. Jovem Pan Grupo RIC é o nosso canal. Você pode se inscrever, ativar as notificações e também deixar o seu like. O Leandro Decomain fez até uma piada com esse assunto. Ele disse futebol no campo e UFC na arquibancada. O pior é quando esse UFC também chega dentro do campo, né, Pedroso? Quando chega dentro do campo, na verdade é o seguinte, o UFC, ele tem que ser no estádio simplesmente quando está montado o octógono lá, como a gente já viu acontecer na Arena da Baixada. Daí é com regra, daí é dentro do esporte, daí as pessoas estão ali para torcer. E engraçado, né? Daí esses brigões, se precisasse talvez enfrentar uma luta regrada contra atletas preparados, aí talvez não fariam. A gente já viu cenas lamentáveis desses brigões, às vezes atacando até crianças, Bia. Eu lembro de um caso em que um jogador entregou uma camisa de tipo de futebol que era adversário ali da torcida, a torcida quis tomar a camisa do garotinho lá, né? Aconteceu lá no colo da mãe, né? Isso, no colo da mãe. Então assim, aconteceu aquele caso feio no Rio Grande do Sul, ou seja, quem promove esse tipo de briga não tem absolutamente nada na cabeça e tem que ser punido. Quem sabe ali com a multa ou o medo da multa, essas pessoas se corrijam, porque é muito feio. Então, acerta aqui o Leandro Decomain com a ironia fina de dizer o seguinte, que é o futebol lá e a briga aqui, mas a gente tem que expulsar qualquer pessoa que queira brigar nesse entorno do estádio, inclusive os atletas, tá? A gente viu aquele exemplo horrível, que eles acabaram com o espetáculo do Atletiba por uma besteira, por uma briga, eles têm que ser punidos. Esse tipo de comportamento não deve ser mais aceito em lugar nenhum ligados ao futebol, Bia. É muito triste. Eu fico constrangido quando eu vejo. E o Zaqueu trouxe até uma opinião mais polêmica, que ele disse: penso que deveriam acabar com as torcidas organizadas. Na verdade, Zaqueu, com todo respeito ali, eu penso de uma forma contrária, porque imagino que as torcidas organizadas podem ser utilizadas como um recurso para justamente mudar esse comportamento, né? Porque elas têm um diálogo muito mais próximo com esses torcedores do que a própria segurança pública ou os próprios times. Então, é trazer a torcida organizada para dentro dessa discussão de uma forma mais próxima e mais séria. Com certeza. Vamos lá. Você não deve acabar com as torcidas organizadas. Deve punir quem faz a confusão, quem briga, quem faz, né? Quem promove esse tipo de coisa. E as torcidas organizadas devem ajudar a ser a solução. Agora também tem o seguinte, né, Bia? Muitas vezes acontece a briga, eu já vi casos da polícia vai atrás, conversa com a torcida organizada, tenta informações. A torcida organizada diz o seguinte, os representantes dela, pelo menos: não, a torcida não tem nada a ver com isso. Daí pergunta: tá, vocês que estavam lá, podem nos ajudar a identificar os brigões? Daí ninguém viu nada. Então, assim, a torcida organizada, se quer melhorar a sua imagem junto à sociedade, ela tem que ser parte da solução. Dizer que não viu, que não sabe, olhar para o lado, isso não serve. Então, não adianta querer só a parte boa de dizer, não, os brigões não são nossos. Mas você também está ali, né, conhece as pessoas, tem que ajudar na identificação para excluir as pessoas e daí não a torcida dos estádios e do espetáculo como um todo.